Muito bem, senhoras e senhores, cadeias cinemáticas é um tópico que eu acho impressionantemente interessante. E vamos só retornar aqui e retomar o seguinte, olha, a definição de centro absoluto e a definição de centro relativo. Então, ó, centro absoluto é um ponto no espaço em torno do qual o elemento somente gira, não há movimento. Então eu mostrei para vocês essa figura aqui, ó, que nem você imaginar um balanço. Este ponto aqui é um ponto no espaço onde chegam as cordas em que define o centro absoluto dessa pessoa. A partir daqui, você consegue definir todos os giros, sendo que o movimento é o único ponto no espaço que o movimento aqui é zero em relação a ele. Centro relativo é o ponto no espaço em torno do qual um elemento gira em relação ao outro. Eu mostrei aqui esse exemplo dessas cobras de brinquedo, né? Então, um gomo gira em relação ao outro. Que é o ponto que une esses gomos é o centro relativo. Então, veja que isso daqui vai ser muito importante. Nomenclatura eu vou usar CI, ou seja, somente um subíndice para centro absoluto, CI,J, centro relativo do corpo 1, do corpo I, do corpo J. Muito bem, olha. Então, com isso, vamos mostrar o seguinte. Se eu tenho uma barra, então esse aqui como se fosse um pêndulo, né? Imagina isso daqui. Então, se eu tenho aqui um ponto em que eu defino que ele não vai movimentar, aqui, eu tenho aí o meu centro absoluto do meu corpo 1. E ele vai girar a partir desse ponto. Ó. Então, só existe rotação a partir desse ponto, não existe movimento. Não vai deslocar nem na horizontal, nem na vertical. Corpo 1, então C1, corpo 1, C1. Por que eu estou fazendo isso aqui? Pelo seguinte, né? Nós iremos assumir o seguinte. Ó. Então, ó, hora que eu pegar e rotacionar este meu elemento, na verdade, esse ponto que está aqui, ó, ele vem aqui para o lado. Então, ele sobe de tal forma que se aqui é um comprimento L, aqui continua um comprimento L, né? Então, o que acontece? Você falaria para mim, professor, olha, esse ponto ele pega e sobe, e ele também movimenta, nesse caso aqui, movimenta para o lado esquerdo. Eu falaria, poxa, é verdade. No entanto, nós iremos assumir que este ponto aqui, uma vez que eu vou trabalhar com rotações pequenas, esse ponto, após movimentar, isso é uma mentira, só que uma mentira que não dói tanto, esse ponto ele só movimenta na vertical, tá? Então, essa minha rotação θ, essa minha rotação θ, ela é tão pequena que não vale a pena considerar esse movimento aqui no eixo. Considera só esse movimento que ele é muito maior comparado ao outro. Isso daqui até tem no nosso livro, em um dos apêndices eu mostro aí uma derivação que mostra que para pequenos deslocamentos está excelente essa aproximação, tá? Muito bem, próxima coisa é o seguinte, né? Eu preciso pegar e mostrar para você, definir como é que você vai ter esse movimento de cadeia cinemática, né? Que é o tópico realmente de hoje. Então, vamos lá. Ó. Existem dois teoremas que você vai ter que memorizar isso aqui, mas é bem simples de memorizar. Então, o primeiro teorema, ele é aplicável quando você tem dois corpos, ao menos. E daí diz assim, ó, uma condição necessária e suficiente para que um sistema mecânico seja hipostático, ou seja, forma uma cadeia cinemática, é tal que, para cada par de corpos IJ, então corpo 1, corpo 2, os centros absolutos e os centros relativos de rotação estejam alinhados. Então, ó, isso daqui eu resumo isso daqui, ó, CI, CJ, CJ alinhados, tá? Então, tudo que está escrito aqui, eu resumo simplesmente isso daqui. Então, ó, vamos ver aqui um exemplo, ó. Então, veja, se eu não tivesse essa rótula, seria uma viga biapoiada, um sistema isostático. No momento em que eu coloco essa rótula, e esse sistema aqui, ele fica hipostático, e agora sim vai ter um movimento de cadeia cinemática, e eu estou procurando isso. Por que vai ter esse movimento de cadeia cinemática? Ó, no primeiro teorema, eu disse o seguinte, ó, eu tenho aqui o centro de rotação do meu corpo 1. Então, esse primeiro corpo eu vou chamar de 1, esse de 2.
esse apoio, ele define o centro de rotação do meu apoio 2. O que acontece? Rótula é ele define rotação relativa entre esse meu corpo 1 e esse meu corpo 2. Então, estas três rótulas, apesar daqui eu não fazer o símbolo de rótula, você sabe que momento aqui é igual a zero, que esse apoio ele não conseguia atingir momento, né? Então, são três rótulas alinhadas. Então, o que aconteceu? C1, C2 e C1,2 estão alinhados. Então, esse daqui define que o meu sistema está hipostático e, portanto, eu vou conseguir impor um movimento. Lembrem-se, no PTV, quando eu imponho um movimento, eu quero fazer isso, eu quero liberar um movimento na minha estrutura, né? Então, ó, C1, C2, C1,2 estão alinhados. E eu trago aqui, ó, mais uma observação. Então, aliás, importante mostrar aqui, ó. Então, ó, imagina que aqui eu tenho esse sistema, tá? Aqui no meio eu coloquei uma rótula. Então, ó, o que acontece? Aqui, meu dedo do lado direito, do lado esquerdo, eu estou permitindo a rotação. Então, veja, isso daqui está hipostático. Eu tenho três rótulas alinhadas. Duas são as minhas mãos e a terceira aqui. Então, esse hipostático quer dizer que isso aqui não para em pé, não. Você pode impor um deslocamento e travar, mas ele por si próprio não vai parar em pé, tá? Esse primeiro teorema, ele traz aqui uma observação, que é uma observação que vai ser muito útil, tá? Ele fala assim, ó. Conhecido o vetor deslocamento de um ponto, o lugar geométrico do centro absoluto encontra-se sobre-se a linha perpendicular ao vetor deslocamento. Então, ó, vamos com cuidado aqui. Então, ó, vamos usar aqui um exemplo, eu acho que fica mais fácil mostrar isso, tá? Então, o teorema está aqui. Olha lá. Então, ó, aqui está uma estrutura, corpo 1, corpo 2. E o que eu quero saber, eu quero definir esses centros, tá? Então, ó, aqui, corpo 1, centro de rotação absoluto 1. Aqui, ó, rótula, C12, eu não tenho dúvida disso. Agora, aqui, esse ponto aqui, ele permite um movimento horizontal. Então, eu sei que é possível um movimento aqui. Esse daqui que é o meu vetor deslocamento, né? Então, ó, o que acontece? Essa observação fala, se você conhece isso daqui, o teu lugar geométrico, ou seja, aonde esse teu centro absoluto do corpo 2 tem que estar perpendicular a ele. Então, esse daqui é o lugar geométrico. Muito bem. Só que ele fala, ao mesmo tempo, o que eu estou procurando? Estou procurando C2, tá? Centro de rotação absoluto do meu corpo 2. Ao mesmo tempo, ele fala C1, C2 e C12 devem estar alinhados. Ó, C1 está aqui, C12 está aqui. Para estar alinhados, o C2 também tem que estar aqui. Então, além do C2 estar perpendicular a esse movimento, ele tem que estar alinhado aqui. Portanto, onde é que está o meu C2? Aqui, ó. O que isso quer dizer, né? Ó, eu tentei fazer aqui um protótipo, né? De novo, eu coloquei a rótula ali, uma perna um pouquinho maior do que a outra. O que isso quer dizer? Quer dizer que a hora que eu pegar e movimentar esse meu apoio aqui para o lado direito, esse ponto aqui, C2, é o ponto no espaço que, em referência a ele, eu não vou ter nenhum movimento, eu só vou ter rotação. Então é como, vou tirar aqui um pouquinho, é como se isso daqui só rotacionasse ao redor desse meu C2. Claro que aqui fica um pouco difícil, eu não vou conseguir reproduzir tudo isso aqui, mas veja que é essa que é a ideia. Todo esse ponto no espaço define de onde é que está acontecendo toda a rotação desse meu corpo. Próximo, né? O próximo teorema, aliás, ó, aqui ó, a gente já consegue mostrar algumas coisas. Ó, este daqui, corpo 1, corpo 2, corpo 3. Veja que toda vez que eu tenho uma rótula, eu paro e falo que é um outro corpo, né? Então, ó, esse daqui é o ponto que vai definir a rotação do meu corpo 1. Esse daqui, rotação relativa entre 1 e 2, está aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, vai ser a rotação absoluta do meu corpo 3.
Muito bem. Agora, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, C, rotação relativa entre 2 e 3. Muito bem. O que o primeiro teorema diz? O primeiro teorema diz o seguinte. C1, C12 e C2 devem estar alinhados. Ó. Então, C1, C2 e C12 devem estar alinhados. Então, aqui está essa linha. No entanto, da mesma forma, o C2, C3 e C23 também vão ter que estar alinhados. Então, ó, C3 está aqui, C23 está aqui. Então, o meu C2 ele vai estar aqui. Por quê? Porque eu tenho que respeitar isso aqui, ó. C1, C2 e C12 estão alinhados, assim como C2, C23 e C3 está alinhado. Isso aqui deveria ter passado aqui. Ok? Então, com isso, eu defini o quê? Que esse pedaço aqui do meu pórtico, ele vai se movimentar, ele vai rotacionar a partir desse ponto no espaço. Esse ponto no espaço, em relação a ele, não apresenta nenhum movimento, só a rotação. Excelente. Agora, ficou faltando mais um teorema para eu explicar para vocês, que é o próximo teorema. O teorema segundo e último também, ele fala o seguinte, olha, aplicável quando possui ao menos 3 corpos. 1, 2, 3 corpos. Uma condição necessária e suficiente para que o sistema mecânico seja hipostático, que é o caso aqui, é tal que, para cada terno, ou para cada 3 corpos, IJK, no nosso caso 1, 2, 3, os 3 centros relativos devem estar alinhados. Então, centros relativos devem estar alinhados. Então, veja uma coisa, ó. C1, C2, 3, desculpa, C1, 2 e C2, 3, esse daqui, ele deve estar alinhado. Então, em algum lugar aqui, tem que ter o meu C1, 3. Então, em algum lugar. No entanto, veja que aqui no meu primeiro teorema, eu sei que C1, C3 e C13 também devem estar alinhados. Então, ó, C1, C3 também devem estar alinhados. Ou seja, o C13 ele está aqui. De fato, eu não coloquei, mas a altura desse pilar e desse pilar é o mesmo, tá? O que aqui vai acontecer? Ó? Vai acontecer uma coisa muito interessante aqui. Como que o C13 vai estar alinhado com esse e com esse? Você poderia pensar, poxa, professor, é impossível. Não, não é pelo seguinte, em geometria euclidiana, a gente fala que retas paralelas, elas se encontram no infinito. Portanto, o que vai acontecer? Essa reta paralela a essa, o meu C13, o que ele está acontecendo? Ele está no infinito. O que isso quer dizer para nós, engenheiros? Né? Vamos sair um pouco aí dessas idealizações de infinito. Isso daqui quer dizer o quê? Isso quer dizer que o meu corpo 1 e 3, após a rotação, após o movimento, eles estarão paralelos. Por quê? Se o meu centro de rotação relativo está no infinito, ele vai ter que estar, eles vão ter que continuar paralelos. Se eles estiverem paralelos, daí sim eu posso ter a rotação relativa lá no infinito. Bom, eu tentei fazer um protótipo disso daqui, ó. Então, eu peguei, aqui está rígido, igual aqui. Coloquei uma rótula aqui, tá? E coloquei uma rótula aqui. Então tá aqui o meu pórtico. Tentei reproduzir a mesma coisa. Olha lá, eu vou pegar e colocar, aplicar uma rotação aqui em um dos meus apoios, tá? Então, ó, aplico a rotação, é isso aqui que vai acontecer com o meu pórtico, ó. Corpo 1 e o meu corpo 3, eles vão continuar paralelos. Então, é isso que eu disse aqui, ó, C13 está no infinito. A partir do momento que eu aplicar uma rotação em qualquer um dos meus apoios, isso daqui vai continuar paralelo, tá? Ó, o que está acontecendo com esse meu corpo 2? Ele está rotacionando, mas todo esse pêndulo que está acontecendo, esse movimento pendular, está sendo a partir desse meu centro absoluto C2. Ok? Então, com isso, ó, C1 está aqui, veja que movimento a partir de lá. C3 está aqui.
Esse corpo fica paralelo a esse, por quê? Porque um C13 está no infinito. De fato, essa rótula é a rotação relativa entre 1 e 2. Essa rótula aqui, ó, C23, é a que define a rotação relativa entre o meu corpo 2 e o meu corpo 3. Então, com isso, fica explicado aí esses teoremas. E nós vamos ver todas as aplicações agora de tanta coisa que a gente aprendeu aqui, todos esses teoremas que vai ajudar a definir todo o movimento dos meus corpos. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.